coletiva de imprensa, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, general Eduardo Pazuello, expôs como o Brasil poderá em breve se tornar independente de outros países para a fabricação de vacinas. O oficial retrucou ainda perguntas repetitivas de jornalistas. Pazuello ressaltou: o mundo vive uma pandemia, os países fazem reservas, as ações vão mudando. Nós não podemos não ter fabricação própria de vacinas no país. Por isso, estamos ampliando a Fiocruz. Santa Cruz, no Rio de Janeiro, será a maior fábrica de vacinas da América Latina. Já está em fase final de contratação para a obra, doação de terreno. Isso é visão de futuro, para que a gente não fique eternamente dependendo do mundo, de Índia, de China, de Rússia ou dos Estados Unidos. A gente não pode depender de ninguém com relação à vacina. Assista. Não é fácil. Eu queria dizer uma coisa aqui de uma forma muito clara. Nós temos equipes e pessoas de altíssimo nível trabalhando o tempo todo nas negociações com relação a isso. Diplomatas, temos apoio de empresários, nós temos técnicos do Ministério da Saúde, diplomatas no mundo, embaixadores trabalhando para poder fazer o fluxo dessas vacinas e IFAs chegar no país o tempo todo. Mas o mundo vive uma pandemia, os países fazem reservas, as ações vão mudando. Então, não é simples. Nós não podemos não ter fabricação própria de vacinas no país. E é por isso que nós estamos ampliando a Fiocruz. Santa Cruz, no Rio de Janeiro, será a maior fábrica de vacinas da América Latina. Já está na fase final de contratação para a obra. Doação do terreno, contrato, tudo. Isso é em paralelo. Isso já é visão de futuro, para que a gente não fique eternamente dependendo do mundo, de Índia, de China, de Rússia ou dos Estados Unidos. A gente não pode depender de ninguém com relação à vacina. Mas existe o risco de, por exemplo, a gente recomeçar e ter que parar por não ter... Eu já te coloquei que os riscos todos fazem parte do cálculo do processo. Se você perguntar se existe risco disso aqui desabar, existe. É um risco pequeno, mas ele existe. Passando agora para a Andressa da Band. Ministro, o senhor detalhou... Oi, aqui. Andressa. O senhor detalhou a questão dos cálculos para a quantidade de doses disponíveis no momento. Completando a pergunta aqui do colega, a expectativa de aquisição de mais doses para completar pelo menos o grupo prioritário, tem alguma data para isso? Você pode adiantar Andressa, outras informações? Eu acabei de responder tudo isso. Me desculpe. Mas não tem nenhuma Eu previsão? acabei de responder tudo isso agora, na pergunta da senhora, da senhora sentada, tudo que eu falei, só se eu repetir tudo de novo. Você quer que eu repita? Eu repito, não tem problema. Não, eu queria saber se há alguma previsão. Até o Eu momento vou não. falar de novo. Essa pergunta eu acabei de responder. Eu posso responder toda ela de novo. Mas aí a gente vai perder tempo para outras perguntas. Eu acabei de responder para a senhora que está sentada aqui. Exatamente como está, quando vai chegar, quais são as possibilidades, qual é o risco. Quer que eu responda tudo de novo? Não, não precisa. Obrigado. Mais alguém, gente? A Record? Vladimir, da Agência Brasil. Pois não, Vladimir. Tudo bem, ministro? Bem, meu querido. Agora melhor do que antes, né? Com a vacina, né? Graças a Deus. Queria que o senhor falasse diretamente para a população brasileira o seguinte: o pessoal agora, mais do que nunca, está ansioso. O senhor já definiu agora o dia D e a hora H. Perfeito. Agora, falando para a população, como é que vai ser esse processo? Vai ser por ordem de chegada? As pessoas vão receber algum SMS dizendo, vá lá, vá se vacinar? O que a população deve fazer nesse momento? É aguardar ser chamada ou correr para o posto de saúde? Muito bem. Como os grupos prioritários, eles ainda são o início, por exemplo, nós estamos falando de... Muito obrigado pela tua pergunta, antes de mais nada. E pela tua vibração. Porque é isso que nós precisamos no país hoje. Energia positiva. Precisamos ter energia positiva. Os grupos prioritários, eles são mais controlados. Estamos falando de idosos em instalações de longa duração. Então a vacina vai até eles. Nós estamos falando de profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, a forma de comunicação é um outro nível, porque você vai no aplicativo Conect SUS e faz ali a sua inscrição para vacinação. Então,
os indígenas aldeados, vai até a aldeia. Então, esses grupos iniciais são mais simples de ser trabalhados. E isso vai dando tempo da estrutura se organizar para os públicos maiores. Neste momento, os grupos prioritários são muito mais simples de se fazer. E esse está no plano de execução do município. Ou seja, é o município que executa efetivamente essa vacinação. Mas eu passo para o Arnaldo para ele complementar. Essa pergunta, eu acho que é a pergunta fundamental nesse Perfeito. momento. Né? Pergunta extremamente importante. Quais são, o que é que nós temos para começarmos a vacinação no país? Nós temos 6 milhões de doses, em 2 doses, e que, portanto, serão 3 milhões de brasileiros vacinados. Está claro? Desses 3 milhões de brasileiros, após discussão com Câmara Técnica, com vários especialistas, né, daquilo que era possível, né, avançarmos nessa questão, a ESVS, o PNI, estabeleceu que serão idosos acima de 60 anos em instituições de longa permanência. Então, nesse sentido, né, a vacina chega a eles. Toda a população indígena brasileira, consequentemente, também a vacina chega a essa população. E há um grupo de trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente. E foi pactuado junto com o CONAS e CONASEMS uma prioridade em cima disso, né? Dos trabalhadores que estão na UTI, do grupo de vacinadores e toda a equipe de vacinadores, dos trabalhadores que estão em UTI, dos trabalhadores que estão em unidades de centros de referências para a Covid, a linha de frente dos trabalhadores que trabalham com Covid dentro desse quantitativo dos 3 milhões que estão distribuídos. Vamos à Podemos última? encerrar agora. Vamos. Peraí, vamos ver se alguém que não perguntou ainda. Alguém que não perguntou ainda quer fazer a pergunta? Não? Obrigado. Só para ficar claro, por favor. Opa, tem uma pessoa ali. Deixa a pessoa perguntar. Beleza. Que não perguntou ainda. Se der tempo, eu respondo tudo. É Clara da Band. Oi, Clara. Eu sei que ainda não tem previsão total da primeira dose ainda, mas para a segunda dose tem alguma previsão, já tem que ter alguma previsão para fazer eficácia da vacina? Desculpa. Repete. Previsão de segunda dose da vacina. Quando é a segunda dose? Previsão de data. Ah, não, claro, são 14. Quantos dias? São 14 dias, não são? Isso, São 14. Entre 14 e 28 dias. Entre 14 e 28 dias após a aplicação da primeira dose. É o que está na bula. É o que está na bula da fabricante. O tempo de desenvolvimento dos anticorpos necessários, previstos nessa eficácia aí da Coronavac, ela é um pouco mais longo, em torno de 40 dias, não foi isso que a gente viu ontem? Mais ou menos isso. Mais ou menos 40 dias. Então, e eu puxei para mim a resposta para dizer também que não é tomar a vacina e relaxar as medidas preventivas e de cuidados, tá bem? Então nós vamos atingir os objetivos de cada vacina, no caso do Butantan, em mais de 40 dias após a primeira dose. Aí nós vamos atingir aquele objetivo daquela vacina, que está apresentado, digamos, de forma muito clara pela Anvisa. Não precisamos voltar ao ponto aqui. Quais são os objetivos alcançados por cada vacina? Esses objetivos chegarão, no caso do Butantan, a partir de 40 dias, 44 dias, 42 dias, pelo que me foi apresentado ontem. E, volto a dizer, não podemos, em hipótese alguma, relaxar as medidas preventivas. O uso de máscara, álcool em gel na mão, o distanciamento social em situações como essa, por exemplo, o distanciamento que estamos, aglomerações e todas as medidas que a gente já conhece, tá bem? As empresas e estabelecimentos que estão trabalhando, que têm a autorização de trabalhar e devem trabalhar, porque a economia não deve parar, elas têm que estar com as suas medidas de trabalho e de cuidados muito claras, inclusive nos próprios jornais que os senhores trabalham. Tem que trabalhar
com os afastamentos necessários e cuidados necessários. Pois não, Pedro? Vamos para a última. É a última pergunta, tá? Então, uma questão simples, por favor, ministro. Pois não. O senhor disse que amanhã às 7 da manhã começa a distribuição das doses para todo o Brasil. A minha Perfeito. dúvida é a seguinte: o Ministério da Saúde já determinou o início da vacinação? Sim. Quando vai ser o sinal verde? A Se vai ser o mesmo quarta-feira, às 10 horas da manhã, em todo o Brasil. em todo o Brasil. Só para ficar claro sobre a segregação, que é uma coisa que a gente está... Que é o tempo nesse... Desculpa. Eu nem passei a tua palavra ainda. Que eu saiba. Mas, vamos responder. Eu queria terminar a resposta dele. Eu gostaria de dizer que esse tempo de um dia é a logística do Estado. Dá um dia e meio. Se a gente entrega amanhã até o início da tarde, ou até a tarde, em todos os estados, o Estado precisa fazer a sua logística mínima de distribuição interna para os municípios. E a gente não quer que comece num, não comece no outro, comece lá. A gente dá um delay aí de 24 horas, de 30 horas, para começar às 10 horas da manhã de quarta-feira. Por não? Desculpe, ministro, tanto o Butantan quanto a Fiocruz discutem a possibilidade de segregação das vacinas Perfeito. para um acompanhamento técnico. Então, eu queria que o senhor explicasse. Agora nós só temos a Coronavac. A realidade do Brasil é usar a Coronavac nesse... Hoje, Quando chegar a vacina da Fiocruz... essa semana, olha só, nós só temos hoje. Quando chegar a vacina da Fiocruz esta semana, na previsão, prossiga. Como será a segregação? Se determinadas regiões vão receber uma vacina ou outra, se isso vai ser misturado e vai ser acompanhado, e também pelo fato da Coronavac ter sido uma vacina muito questionada, se agora o senhor, que ela vai ser usada, adaptada e aplicada pelo Ministério da Saúde, se o senhor recomendaria, faria um apelo à população, para as câmeras, que as pessoas fossem aos postos e se vacinassem, porque a vacina é segura, é eficaz e vai ajudar o Brasil a sair dessa crise. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar ao Arnaldo, eu quero colocar aqui, eu preciso, porque a gente ouve muita inverdade, muita. Eu vou aproveitar a tua pergunta para fazer um pequeno esclarecimento. O Ministério da Saúde, e aí eu como ministro, falo pelo Ministério da Saúde, ele vem trabalhando junto com o Butantan no desenvolvimento da vacina, desde o início. Tudo que vocês ouviram de que nós não íamos fazer, nós estamos fazendo, estamos boicotando, tudo fake. Tudo fake. Fomos nós que, por intermédio da Fiocruz, trabalhamos na fase 3 do Butantan. Fomos um dos grandes parceiros para desenvolver a fase 3. Fomos nós que fizemos o desenvolvimento do Parque Fabril do Butantan para fazer a vacina. Fizemos um contrato de convênio de mais de 80 milhões de reais. Isso em outubro. Você sabia disso? Pois é. Você sabia que tudo que foi comprado pelo Butantan foi com recursos do SUS? Todas as vacinas? Não foi com um centavo de São Paulo? Autorizado por mim? Então, é difícil a gente ficar ouvindo isso o tempo todo. Uma hora dá vontade de falar, né? Então, hoje, eu estou falando. Então, eu ouço calado o tempo todo a politização da vacina. E o Ministério da Saúde trabalha de forma técnica e ininterrupta o tempo todo com o Butantan. Ressalto, a contratação de todas as vacinas é com exclusividade para o Ministério da Saúde, / SUS, / PNI, / a população brasileira. Nenhuma dose pode ser retirada desse contrato. Arnaldo, por favor. Não, ministro, só para complementar, na verdade, né, a gente não trabalha com nenhuma segregação. Né? Quando nós não sabíamos o que iria acontecer hoje, né, nós não sabíamos, havia a perspectiva de 2 milhões, de 6 milhões ou de 8 milhões. Né? E, portanto, dentro daqueles grupos prioritários que nós falamos anteriormente, nós tínhamos uma distribuição nacional dos 2 milhões, uma distribuição nacional para os 6 milhões e uma distribuição nacional para os 8 milhões. Né? Nós no PNI, nós no Ministério da Saúde, nós na SBS, por orientação do ministro, nós não pensamos separadamente, pensamos em um país. Porque o que nós queremos é um Brasil imunizado. Porque somos todos uma nação.
Então, qualquer que seja, e acho que hoje o ministro falou aquilo que nós já havíamos inúmeras vezes falado em inúmeras coletivas, qualquer que seja a vacina que tenha autorização e dose disponível no país, nós iremos adquirir e distribuí-las de forma igualitária. E, no que depender do governo federal e do Ministério da Saúde, não obrigatória. Mas como vai ser esse acompanhamento? Quem tomou uma vacina tomou... Eu acho que essa questão já explicou, não sei se foi a você ou foi a outro repórter, que nós falamos que da rastreabilidade. Na hora em que você tomar a vacina, vai se saber com relação ao lote, qual a Eu gostaria que as perguntas não fossem feitas desta forma, porque senão a gente perde a linha. Se qualquer pergunta, a gente passa, inicia. Se fizer a pergunta em cima da resposta, fica complicado. Eu gostaria que parasse agora. Se a senhora quiser fazer uma pergunta, eu lhe passo a palavra. Só um minuto. Só para a gente terminar a conversa. É que o repórter pediu uma posição e eu quero dar. Tá bom? Deixa eu explicar. É importante que a imprensa compreenda qual é a eficácia e qual é o direcionamento estratégico para cada vacina. Elas são diferentes. A vacina do Butantan, ela tem um objetivo para nós agora. E esse objetivo é não deixar agravar. Ela não vai, talvez, pela eficácia, evitar que o cara pegue a doença. Mas caso ele pegue, olha só, tem uma eficácia, então 50%. Então, ele pode até pegar a doença, mas, foi o que explicou o Jean claramente em São Paulo, mas o agravamento da doença é que vai ser amenizado, fazendo com que a pessoa, mesmo que pegue a doença, não chegue a uma hospitalização. Então, neste aspecto, a vacina se mostrou suficientemente eficaz. Nesse aspecto, de evitar o agravamento da doença. Então, numa estratégia de imunização, cada caso se pensa de uma forma. Uma vacina que consiga evitar a contaminação de um para o outro, ou seja, o cara que tomou a vacina não é mais contaminado, é um perfil estratégico. Uma vacina que possa acontecer a contaminação, mas evite o agravamento, é um outro perfil estratégico. Ambos são importantes neste momento para o país. E, sim, eu acredito que nós devamos trabalhar com o Butantan para fabricar vacinas, distribuir para o país e aplicá-las com esse grau de conhecimento. Se nós tivéssemos qualquer dúvida, se a Anvisa tivesse dúvida sobre esse aspecto, ela não teria dado esse nível de autorização. Informo que uma autorização emergencial precisa de ter todas aquelas avaliações que é perguntado o tempo todo aqui. Tem que avaliar, acompanhar, rastrear, para que a gente tenha todo o cuidado necessário com a população brasileira. Então, o senhor tomaria. Olha só, quando chegar o meu momento de tomar a vacina, se a estratégia for essa, eu tomo agora. Mas está um pouco longe ainda do meu momento. Bom, vamos encerrar, gente? Acho que já está suficiente, todo mundo já perguntou. Você já foi longe, né?